de hoje. O próximo é no dia 2 de junho. Estamos fechando o filme ainda. Provavelmente será um filme sobre a história da fotografia, que é o tema do Miss Maio e Junho. Alguém já assistiu o filme A Governanta? Ótimo, então vai ser uma surpresa. É um filme de uma temática, você também não viu? Bem legal. É com aquela Minnie Driver. Vocês conhecem? A da judia? Não, já viu. Já assistiu. E tem a fotografia, não tem? É a descoberta da fixação da fotografia. Mas tem um romance, uma governanta. 2 de junho. Eu acho que tem que mudar a fonte lá. Ah, não, está procurando. Bom, boa tarde, boa noite. Vou ser rápido, juro, para não segurar vocês até muito tarde. Eu assisti esse filme em 1968, assim que foi lançado o filme. Eu estava em Campinas, dando aula num cursinho, dando aula de física num cursinho, à noite. Um funcionário chegou correndo e falou para mim: professor, é hoje. Aí eu mandei o funcionário recolher dinheiro com todos os 150 alunos da sala. Ele correu lá, comprou os ingressos e fechamos a sessão do 2001. Eu levei todos os meus alunos e depois fiquei 6 meses discutindo o filme. Mas filmagem é muita aula de física. Por falar em aula de física, está procurando a origem, é o computador. É o HAL. É o HAL. Estava funcionando agora há pouco. Por falar em física, acho que daqui a pouco ele acha. Queria fazer 2 observações rapidíssimas. Número 1, nesse momento todos vocês estão se sentindo pesados. Na realidade, o que vocês estão sentindo não é uma força para baixo, é uma força para cima. Vocês estão sentindo o assento da cadeira empurrar a bunda de vocês para cima. E se nesse momento se abrisse uma voragem aqui embaixo, um abismo, e todos nós estivéssemos despencando, a situação seria exatamente aquela de flutuar. Então, na realidade, a gente não sente o peso. A gente sente a força que se opõe ao peso. A gravidade é como se fosse a correnteza de um rio. Se você pular num rio e ficar boiando, por mais intensa que esteja a correnteza, você não sente nada, porque você está sendo arrastado. Agora, se você agarrar num galho de uma árvore, aí você começa a sentir. E a força que você mais sente não é da correnteza. É do esforço que você tem que fazer para lutar contra a correnteza. Portanto, não tem essa história de gravidade zero. A gravidade permeia o universo inteiro. Onde quer que você vá, tem gravidade. Acho que existe um único ponto entre a Terra e a Lua onde, por um acaso, a gravidade é zero quando as duas forças se equilibram. Mas o tempo todo o sujeito fica flutuando desde que o motor da nave esteja desligado. Porque está sendo arrastado pela correnteza. E essa situação é muito desagradável. Porque é a situação da queda. Do caindo. E, além de ser desagradável, a longo prazo, é extremamente nociva para o corpo humano. Começa a haver descalcificação dos ossos, começa a haver problema no labirinto. É esse daqui. Está tudo em órbita. Começa a haver uma série de problemas. Teve um russo que ficou em órbita, nesse estado de imponderabilidade. A palavra certa é essa. Imponderabilidade, não é falta de gravidade. Ficou em órbita 2 anos e meio. Ele, quando voltou, teve que ficar acho que uns 6 meses andando de cadeira de roda, não conseguia mais se manter de pé. Ele perdeu o equilíbrio até hoje de forma permanente, ele cambaleia como se fosse um bêbado. Portanto, numa missão muito longa, é necessário o quê? Que haja uma força para cima. E como é que eu produzo essa força para cima? A coisa mais simples do mundo, faço girar. Por quê? Por inércia, segue em frente, chega embaixo, pá! Aí tenta seguir em frente, pá! Agora, cuidado, a força é para dentro, não é para fora. Então não está tendo uma centrifugação, está tendo uma centripetação. Os caras estão sendo, os astronautas estão sendo centripetados. E aquela estação espacial que vocês veem no início, tá? Ela é circular e gira justamente para que as pessoas sejam centripetadas e possam ficar bastante tempo. Na editora, há muito tempo atrás, eu fui fazer um manual de instruções para uma Brastemp.
Eles me pediram para redigir, eu fazia manual de instruções para computadores. Me pediram para fazer uma... Não, mas era aquela Brastemp toda cheia de eletrônica, digital, com fuzzy logic e tudo mais. Aí eu tentei corrigir no manual. Quando eu dizia a fase da centrifugação, eu falei, centripetação. Eles não aceitaram. Não aceitaram, recusaram. E o equívoco continua tempo afora. A imagem que vocês estão vendo agora é uma galáxia vizinha da nossa, muito parecida, é a gêmea de onde nós moramos. É a galáxia de Andrômeda. Aí tem aproximadamente uns 200 e poucos bilhões de sistemas solares, como o nosso. Por favor, tentem perceber esse número. 200 bilhões, ou seja, 200 mil milhões de sistemas parecidos com o nosso. E muitos desses, sabe? A esmagadora maioria, hoje a astronomia mostra o quê? Que todos eles têm planetas, a maioria tem planetas. Tem uma quantidade gigantesca. Aliás, uma quantidade gigantesca no outro universo nosso. É aproximadamente o número de neurônios que você tem no cérebro. Aproximadamente 200 bilhões. Então, na realidade, aquela história que diz, o Fermi já dizia, mas se tem seres de outros planetas, por que não entrar em contato conosco? Porque as distâncias são absurdas. As distâncias são gigantescas, são coisas assim. Só para vocês terem uma ideia, a nave mais veloz da NASA, mandada para o Sol mais próximo do nosso, que é a estrela Alpha Centauri, da constelação do Centauro, para chegar até lá demoraria aproximadamente 50 mil anos. Isso é o nosso vizinho, está no fundo do quintal, imagina o resto. Então, na realidade, é uma coisa bastante complicada. A origem do filme é essa. Arthur Clarke, para vocês terem uma ideia, era oficial da Força Aérea Britânica, da RAF, e trabalhou como engenheiro eletrônico no dia. Um belo dia, um jovem engenheiro viu, num episódio de Jornada nas Estrelas, Star Trek, ela viu, você quer ele viu o Capitão Kirk puxando um comunicador, abrindo e falando com a Enterprise. Esse jovem engenheiro falou, gostei, eu quero um desse. Ele duplicou esse símbolo de maneira a formar um M, que é o M da Motorola, e o primeiro celular da Motorola chamava StarTAC, em homenagem a Star Trek. Então eu insisto, a ficção científica ela não prevê o futuro, ela gera o futuro. Eu estava num debate com Miguel Nicoleles. Eu perguntei para ele, Miguel, lá na cinema, na Bienal do Rio, Miguel, de onde se tirou a ideia de criar um exoesqueleto movido por um chip na cabeça, aquele projeto dele, o Walker Again? Eu falei, eu estava lendo um livro do Heiner, eu falei, já sei, Waldo. Eu falei, isso mesmo, que era uma história de um cientista com distrofia muscular, que vivia em órbita. Aí ele me perguntou, e você? Por que você resolveu ser físico? Eu falei, Arthur Clarke. Além de tudo, a ficção científica inspira. Agora, a mania das escolas. Chega por cara da Dom Casmurro. O cara da Dom Casmurro vai falar assim, quando eu cresci corno. Que tipo de inspiração isso pode? Tem que mudar um pouco as coisas. Agora, toda a história esse filme tem uma coisa fantástica. Acho que é o único filme da história em que o livro vem depois do filme. O livro foi escrito depois do filme. Porque o que foi escrito antes do filme foi um conto de 6 páginas, 6, só isso, chamado A Sentinela, que conta a história de um astronauta, já na Lua, que praticava na Terra alpinismo, vê no alto alguma coisa refletindo a luz do sol, no alto de uma das montanhas, resolve escalar e descobre um objeto misterioso que acaba mandando, ao ser mexido, acaba mandando uma mensagem muito forte para algum lugar. Ou seja, ele disparou um alarme. E o conto termina dizendo, quem será que vem agora? O Kubrick leu, gostou, chamou Clarke e fizeram o roteiro do filme. A ideia é a seguinte, é uma sentinela que dispara um alarme, por isso que o monolito está enterrado intencionalmente, porque parte do seguinte princípio, se nesse planeta a vida se tornar inteligente, eles vão chegar até o satélite.
Chegando até o satélite, vão detectar que tem alguma coisa. Na hora que desenterrarem, isso vai disparar o alarme e eu vou saber, esse ser que colocou essa civilização hiper adiantada em relação à nossa, vou saber que surgiu inteligência na Terra. Agora, eu queria fazer uma pergunta para vocês. Uma observação. O meu editor, que está aqui, levanta a mão. O meu editor é um cara extremamente inteligente, que já publicou O Fim da Infância, de Arthur Clarke, que foi um dos raros livros que me fez chorar no fim. O Encontro com Rama, que é maravilhoso. E agora a notícia é que comprou os direitos autorais do 2001 e vai editar o livro novamente. Com o conto. Hein? Com o conto. Com o conto. Com uma apêndice tem a sentinela como conto da origem. Essa é uma das cenas iniciais. Agora eu queria fazer uma pergunta para vocês. Tente imaginar que em vez de vir 4 milhões de anos atrás, esses aliens tenham vindo 4 bilhões de anos atrás. No momento em que a Terra ainda estava em formação. Mas eles calcularam que a Terra estava naquela faixa. Os exobiólogos dizem que em volta de cada Sol existe uma faixa onde a vida, se um planeta estiver lá, a vida se torna mais provável. Aí eles chegaram, viram, falaram, opa, esse planeta tem futuro. Se um dia surgir a vida, e se um dia a vida for inteligente, vamos deixar uma mensagem para eles, dizendo que nós já estivemos aqui. Isso há 4 bilhões. Bom, há 4 bilhões, a crosta terrestre ainda estava em estado de fusão. Como é que eu vou deixar a mensagem? Vou deixar uma mensagem na Lua. Não. Tem um método muito melhor. Eu vou deixar a Lua como mensagem. Por favor, olhe uma coisa estranhíssima. O tamanho da Lua, visto da Terra, é exatamente o tamanho do Sol. Você vai dizer, porque a Lua é do tamanho... Não. Se o Sol é desse tamanho, a Terra é desse, a Lua é esse. É um grãozinho perto do Sol. É 400, o diâmetro é 400 vezes menor. Em compensação, se a luz da Lua até a Terra demorar 1,28 segundos, do Sol até a Terra demora 8,3 minutos. E sabe quanto dá isso? 400 vezes mais. A Lua é 400 vezes menor que o Sol e está 400 vezes mais perto. Não aproximadamente. Exatamente. Na hora que acontece o eclipse solar, ela cabe exatamente assim. Será que isso não é uma mensagem? De alguém dizendo, já estivemos aqui? Está em aberto. Essa, por exemplo, é uma coisa que pouca gente... É uma coincidência absurda. Acontecer uma coisa dessa por um acaso é absurdo. A probabilidade é praticamente muito próxima de zero. Sei lá. Mas de qualquer forma vamos discutir a mensagem deixada. Tem gente que diz, por alguém que veio daqui... Não, espera aí. Se você apontar o telescópio para a constelação da Virgem, sabe o que são essas pontinhas aqui? Galáxias. Milhares de galáxias do tamanho dessa. Cada uma tem bilhões de sóis e nós temos bilhões de galáxias. É uma coisa que de vez em quando eu pego essa foto e fico olhando. Toda vez que o ego da gente infla. Sabe quando a gente tem aquele desvio argentino na coisa? Eu sempre olho para uma foto dessa tentando me acalmar um pouco. Né? Porque os argentinos, né? Sabe a história que o menino argentino chegou, papá, quando eu vou crescer, quero ser como você. Pero por quê? Para ter um hijo como eu. Conforme a gente está comentando agora há pouco, 2001 foi considerada a Capela Sistina da ficção científica. Foi considerada uma obra-prima. Eu acho que é uma obra-prima, é uma coisa... A lentidão é intencional. E a música, no começo e no fim, é Also sprach Zarathustra. E a obra do Nietzsche não fala, como muita gente pensa, em super-homem. Übermann era no sentido de além-homem. Então, assim como do Australopithecus surge o Homo sapiens, do Homo sapiens surge algo que está
além do homem, num processo evolutivo. E aí, os australopitecos tocando, no livro dizem inclusive que o que o monolito faz é pegar alguns circuitos mentais, chavear alguma coisa, mudar alguma coisinha aí, desencadear o processo. Vocês notaram que um dos australopitecos, Fica tentando. há muito tempo atrás, o Senac me pediu para fazer um manual para um curso de computação. E o manual, um CD, né? Era um CD que você tocava. O cara sentava na frente do computador, o cara que nunca mexeu no computador na vida, sentava na frente do computador e aquele software começava a rodar. E a primeira coisa que ele dizia era: bem-vindo, vamos fazer uma experiência. Aperte a tecla E. Gente, eu fiquei olhando. As pessoas sentavam, aperte a tecla E. E o cara ficava imóvel. Aí se decidia apertar a tecla E. Isso, te juro, a cena era mais ou menos assim. Igualzinho. Até que finalmente o cara aperta a tecla E, ele aparece muito bem, o cara olha em volta, com aquele orgulho: eu dominei o computador, certo? Quer dizer, isso no começo, bem no começo da computação. E, finalmente, aquela mudança do circuito produz no cérebro do australopiteco a possibilidade de usar, agora atenção, uma ferramenta. Basicamente uma ferramenta de caça. Porque ele está cercado de comida e não sabe disso. Uma ferramenta de caça. Mas a ferramenta, Claro, se transforma numa Caim e Abel, né? É Caim e Abel. E aí se transforma numa arma de guerra. Atenção, o filme foi escrito em plena Guerra Fria. Tem algumas previsões que furaram. Não sabiam que a Pan American ia fazer. Tem vários, sabe? Eles também não deviam saber que não tem anta na África. Sim. Sim, mas são aquelas coisas que a gente perdoa. São chamadas licenças poéticas. Não, tem várias, né? Por exemplo, você vê os caras andando na Lua, o fotógrafo sai correndo, né? Tá tudo bem, tudo bem. Como sai correndo? Se o cara sai correndo assim, bate a cabeça no teto. Mas são aquelas licenças poéticas que são indispensáveis. E realmente essa ferramenta que vira uma arma acaba virando tecnologia. Tente por um detalhe: a maior parte dos progressos tecnológicos foram devidos à guerra, né? E tem mais uma coisa, inclusive a Guerra Fria. Porque o homem só chegou na Lua em 69 graças à Guerra Fria. Tanto é que quando caiu o Muro de Berlim, pesquisa espacial acabou. E outra coisa que ele não previu foi justamente a queda do Muro de Berlim, né? E aí existe justamente aquela estação giratória, muito bem feita, tanto é que você vê que o chão é curvo. Não sei se vocês já notaram, mas quando nós passeamos por aqui, nós andamos sobre um chão convexo. Aqui o chão é côncavo, tá certo? Então, enquanto nós temos a tendência a ir para o centro, aqui nós temos a tendência a ir para fora, tá certo? A seguir pela tangente. São mundos meio diferentes. Por exemplo, digamos que a rotação seja assim, tudo bem? Monta uma quadra de tênis e faz os caras jogar tênis nessa direção. Seria uma coisa assim maluca. Porque, por exemplo, o cara que saca a favor da rotação, a bolinha pega tchum. O cara que saca contra, de repente a bolinha vai embora. Se perde, porque as coisas se somam. Parecem forças extremíssimas. Que aqui nós só notamos quando tem um furacão. Grandes massas que se juntam e o furacão. Você sabe que, né, no hemisfério sul gira para um lado, no hemisfério norte gira para o outro lado. E aí tem um dos erros, né? Zero gravity. Não, imponderabilidade. Mas de qualquer forma, imponderabilidade e zero gravidade e ao banheiro nessas circunstâncias, é um negócio assim extremamente complicado. Tá certo? Vocês vão dizer: bom, mas a ISS, que aliás vai passar em cima de São Paulo daqui a 3 dias. Dá para ver? Dá para ver uma estrela brilhante passando rápido. A ISS, como é que os caras fazem isso? Porque os caras estão lá em cima há semanas, meses.
Os astronautas que foram para a Lua usavam fralda. Fraldão. E para fazer xixi durante a viagem eles faziam uma espécie de bolsa térmica assim, que depois era parafusada e tchum, ia para o espaço. E ficava em órbita em torno da Terra. Hein? Um dia que um satélite encontrar um troço, um xixi daquele, dava uma xixidade que arrebenta o satélite, porque a velocidade é fantástica, é 29 mil quilômetros por hora. Bom, na ISS, como eles fazem? Como mais ou menos como no avião. Alguém já deu descarga no banheiro de avião? Que a pressão lá fora é quase nada. Aliás, por falar em pressão, nesse exato momento, em cima de cada centímetro quadrado da pele de vocês, tem uma força equivalente a 1 quilo, um peso de 1 quilo. Se somar a área total, você tem 3 elefantes e meio em cima de você. Só que você tem uma pressão interna de dentro para fora, que equivale a 3 elefantes e meio. Então, quando o avião sobe muito, a pressão lá fora é muito menor. Na ISS também é assim. O banheiro é sucção. Deve ser um perigo sentar num troço daquele. Tudo. O cara precisa ler meia hora de instruções. Mas só, vocês já notaram que em todos os romances, todos os personagens nunca vão ao banheiro? Ninguém nunca faz cocô e xixi. É uma coisa assim. Impressionante, né? Nos filmes, o cara fica preso no elevador 3 dias. Tudo bem. E aí, aparece aquela nave lá, pousando. Isso daqui já seria uma base espacial. Essa foi outra coisa. Em 2001 vai ter uma base na Lua. Nem em 2050 vai ter uma base na Lua. O investimento seria muito grande. E aqui a famosa cena deles vão ver o monolito. Atentem para um detalhe. A luz do Sol. A Lua gira em torno da Terra, voltando sempre à mesma face. Tanto é que aquele álbum do Pink Floyd, o título está errado, né? Não é The Dark Side of the Moon, é The Hidden Side, é o lado oculto da Lua. Só que em um mês ela dá uma volta. Portanto, em um mês ela dá uma volta, inclusive, sobre si mesma. Então, a noite lunar dura 15 dias e o dia lunar dura 15 dias, aproximadamente 14, né, na realidade. O que acontece? A luz do Sol está chegando. E é justamente no momento em que a luz do Sol bate no monolito, é que ele percebe que fui desenterrado e dispara lá. Tanto é, aqui, no momento que o cara toca, isso é um brinquedinho, né? Então você compra o Falcon, olhos de águia, você pode comprar isso. Você percebe a analogia entre os dois. E aqui tem um monolito e o Sol surgindo por trás das montanhas e disparando justamente o processo. Vocês podem notar que pelo tamanho relativo aqui é a Terra, hein? Vista da Lua. Pelo tamanho relativo, não foi deixada nenhuma mensagem para alguém da Lua. Porque os tamanhos são completamente diferentes. A coincidência acontece para quem está vendo da Terra. E aí é mandada essa mensagem. Em seguida, vocês estão notando que o filme tem quebras? Bruscas. Vai indo. Como no final também. Exatamente, como no final. E tem uma coisa aqui muito interessante. O motor é atômico. Por isso que a parte reservada a seres vivos está muito longe da parte da propulsão. E essa nave, assim como aquela nave com a qual ele chega na Lua, não tem nada de aerodinâmico, porque o movimento acontece no vácuo. Eles têm um rotor. Não sei se vocês notaram, mas ao longo do filme todo, toda vez que passa alguma coisa lá dentro, tem ela no fundo. É o rotor girando o tempo. Igual a máquina de lavar. O tempo todo, o barulho da máquina de lavar. Aqui essa cena tem uma importância. O computador dá surra nele. Isso alimenta o ego do computador. Fala, eu sou muito superior a esses vermes que estão, essas minhocas que estão aqui, esses parasitas que vivem no meu interior, tá certo? Isso começa a alimentar. O meu editor, aqui presente, ele está em cima da mesa dele um livro que eu não vou nem falar o título porque é segredo, que eu estou falando para ele faz tempo. E no meio desse livro, justamente, tem um cara que discute por que o Al enlouqueceu.
Porque não foi passado para o Hall informações suficientes a respeito da realidade. O Hall vive num mundo meio virtual. Ele não tem sentidos. Os sentidos dele são sentidos eletrônicos. Ele tem sentidos de sensibilidade da nave. Mas ele não tem os mesmos sentidos que nós temos. E é uma coisa importantíssima. Esse olho daí é terrível. Alguém aqui assistiu Wall-E? Eu lembrei na hora, era o Wall-E perfeito. Wall-E tem. Quando a nave se recusa a obedecer às ordens do capitão, tem esse olho daí. Exatamente. O Wall-E é um filme fantástico. É um desenho, né? É um americano, né? Gordo e de... Hein? Oblivion, é icônico isso. É? Eu não assisti ainda. Monstros Renares, Senador Futuro, meio que É se verdade, tornou tem um outro, símbolo tem outro, do máquina muito do legal. mal. A máquina do mal, é o Hall. Isso é uma coisa assim, extremamente interessante na ficção científica. Por que vocês acham que a neurose dele cria um problema, um primeiro erro dele, justamente com relação à antena? Cortar a comunicação, né? Quer dizer, a comunicação com a base é justamente o elo que ele tem com aquela realidade e ele tenta fugir daquela realidade. Eles descobrem que não tem erro nenhum, cometem a besteira e falaram na frente deles, tá certo? E lê os lábios. Hoje a Globo faz isso. Exatamente isso. Vocês nunca viram quando na hora que focaliza o banco de reserva, eles conversam assim. Todos os jogadores e os técnicos, eles conversam assim, com a mão na frente, para que os lábios não sejam... Porque o cara possa falar os palavrões que gostaria de... Só agora como começou no passado isso. Ó. Já, isso é uma Uns 2 coisa anos. assim, bem antiga. As mulheres têm um pouco essa... Outro dia eu tinha uma frase que diz: o que uma mulher quer de um homem? Amor, carinho, proteção, inteligência e telepatia. Sim, alguém que chega para você e fala: se você não sabe porque eu estou brava com você, não sou eu que vou dizer. Qualquer homem fica perplexo. Dá toda vontade de falar: você quer que eu entre no Google para descobrir? Mas é a lógica feminina, né? Eu cheguei à conclusão que os homens e as mulheres só são da mesma espécie porque têm descendência fértil. Eles não são, os filhos não são híbridos, mas de qualquer forma. E aqui a famosa cena do assassinato. Na hora que a nave vira, é terrível, né? Aquela cena. Ele nos poupa do choque com o astronauta, mas depois o Dave sai correndo, tá? A tal ponto que, bom, primeiro o assassinato também dos caras que estão internados, né? E aqui, cá entre nós, o cara tem que ter muito treinamento para não pirar, né? Tá certo? Numa situação dessa. E ele, a hora que o computador fala, capacete aí, não esqueceu o capacete, que é um pouco o reviver do quê? Frankenstein. Certo? Ou seja, nós criamos e o monstro se volta contra a gente. O complexo de Frankenstein na humanidade é uma coisa assim fantástica, uma coisa recorrente o tempo todo. Verdade. E aí, ele consegue entrar. Notaram essa frase? Manual Operation Olha. Only. Isso é uma coisa que a nossa civilização está esquecendo. Deixar sempre a saída manual. Porque a hora que pifar o computador de um desses jatos que tem por aí, desce que nem um ferro de engomar. Desce direto. Não tem a opção. Toda vez que eu estou viajando muito de avião, e de vez em quando eu pego aquele ATR-40, são 2 turbo-hélices, e todo mundo fala: ai, será que não é perigoso? Eu prefiro 47 mil vezes, porque quem está pilotando é um ser humano. E se pifar os 2 motores, ele plana. Entende? É muito mais seguro. Falta os recursos. Por exemplo, você pega um desses carros sofisticadíssimos, tudo automático, cai no rio, o cara morre afogado. Se o carro for blindado, não consegue nem quebrar o vidro, não consegue abrir a porta, não consegue fazer nada. E o Felipe Massa perdeu o campeonato do mundo porque o imbecil da Ferrari inventou substituir uma coisa manual por uma coisa digital. Aquele pirulito. Que apareceu verde, o Felipe Massa partiu, não tinha ainda desengatado
E ele foi desclassificado justamente por causa disso. Falta o manual. Aliás, eu não sei se vocês notaram uma coisa. Os astronautas anotam com lápis. Não tem tablet. Ou seja, outra coisa que o Kubrick e o Arthur Clarke não previram é a crescente imbecilização da humanidade através do tablet. Já tinha. Belo Horizonte, uma praça linda, as árvores, os passarinhos, um casal de namorados sentado no banco e digitando os dois. Mas cheguei por cá e falei, chega pra lá que eu vou mostrar como é que fazia na minha época. Não ia namorar, pô, os caras namoram. Como Einstein previu, né? Pelo amor, hein? Como Einstein previu. Sim. Seria o fim da humanidade. Mas o Milor Fernandes ele falou, toda vez que você fabricar uma coisa que até um idiota pode usar, provavelmente só vai ser usada por idiotas. Ué, gente, na minha época, com o meu primeiro computador, se eu quisesse jogar um videogame, eu tinha que criar o videogame. Exatamente. Exatamente. Lembra disso? A gente criava o videogame. Via E na hora, a dor de cabeça, a atividade mental para criar o videogame, era uma ginástica mental fantástica. Hoje o cara recebe tudo pronto. Entende? A coisa tá. Por que ele faz isso? Ele está tentando contrair todos os músculos para não explodir. Porque a passagem vai ser no vácuo. Então, ele faz isso contraindo todos os músculos para aguentar alguns segundos sem que. Porque se você deixar o cara no vácuo. Vocês se lembram desse filme, Total Recall? Lembro. Que, aliás, o filme foi falseado, né? Mas isso é possível? Quando ele segura essa... É possível? A NASA já testou. É. Por 30 segundos o cara aguenta. É muito bem feito no Horizonte. É, né? Ele é muito bem feito. Mas, entende? Se você pressionar todos os músculos, eles fazem provisoriamente o papel de um escafandro, de uma coisa espacial. Mas é por pouquíssimo tempo que o cara aguenta. E não é tanto por não respirar, porque sem respirar tem cara que fica 3, 4 minutos sem respirar. Posição fetal, né? É o problema da explosão. Porque, você veja bem, primeira coisa, o humor vítreo dos olhos começa a ferver. Ou estoura os dois olhos. Ou onde nós temos muitos gases, que é o intestino assim, rasga o intestino e saem todas as tripas. O ouvido estoura completamente. Do lado exposto ao sol, o cara fica a uma temperatura aproximadamente de uns 300 graus acima de zero. E do lado na sombra fica uns 200 e tantos graus negativos. Aí o cara pode ter problema de saúde nessas condições. Eu só quero aquela proteção. E saúde. Essa cena daqui, numa das minhas idas pro Cinerama, né, que chamava, plateia cheia, ele entra, da explosão consegue entrar, a cena inteira é filmada no vácuo, e a plateia começou a assobiar. Ô som! E juro, porque tem gente que, o que tem no cérebro? Você bate na cabeça e escuta. Nada. Tá certo? Quer dizer, aquele que entra por aqui, mas não sai por aqui, porque o som não propaga realmente. E aí, o hall deve ser terrível ir pro hall. Alguém entra no teu cérebro para te fazer uma lobotomia com você consciente. Não, por favor, não. E ele se sente morrendo lentamente. E aí, na hora que aparece a tal mensagem. Eu estou fazendo tudo isso para a gente recordar toda a sequência e poder discutir. Aí aparece o monolito, no livro, inclusive, as últimas palavras do David, que a base na Terra ouve, tempo depois, né, porque demora, está cheio de estrelas. Ou seja, ele acaba, quer dizer, o monolito acaba sendo um portal para aquele. E deu para perceber, todo mundo percebeu que no final da década de 60, LSD total. E é uma viagem. Quer dizer, ácido lisérgico na veia. Ele está no meio de uma viagem. Tá certo? Completíssimo. Era o Kubrick, quem era, não sei. E uma observação. Fora essas cenas daqui, algumas dessas cenas, raríssimas, não teve computação gráfica. Todos os efeitos especiais foram feitos em estúdio. Então, não sei se na hora que você vê que o cara está flutuando, ele está vindo de frente, porque ele foi filmado de baixo para cima e ele estava preso por uma corda na qual ele estava, aquela cena
várias cenas que aparecem flutuando. Não tem efeitos especiais de computador. Os únicos que tem são aqueles, porque outros foram feitos com vários líquidos não miscíveis misturados, fluorescentes e mudando a gama de cores. Filmagem em deserto. Isso, por exemplo, é o olho dele mudando as cores. E aparecem coisas, uma tecnologia que está completamente fora da nossa compreensão. Ou claro que tem uma frase que diz: qualquer tecnologia suficientemente sofisticada para não ser compreendida é indistinguível da magia. Vira magia. Simplesmente. E aqui é quando ele volta ao normal. E aí começa a parte que ninguém entendeu. Grande momento. Primeiro lugar, por que você sabe que isso daqui é uma suíte do Waldorf Astoria, né? A reprodução é idêntica. Por que cargas d'água ele é colocado aí? Se eu capturo um peixinho e ponho no aquário, para não traumatizar o peixinho, eu coloco algumas pedras, algumas algas. Eu crio um habitat parecido com o do peixinho. Então, na realidade, foi criado um habitat parecido com a vida dele. Mas aí começa a acontecer aquela série de sequências estranhas. Primeiro, ele já está envelhecendo. Aí, de repente, ele se defronta com uma versão mais velha. Aí, ele desaparece, quer dizer, um se sobrepõe ao outro. Aí o copo cai. Na hora que o copo cai, ele olha. Não sei se vocês notaram que ele aperta os olhos. Ele faz uma imitação do velho na hora que ele, o ator, mas exatamente nos mínimos detalhes. E aí, ele se vê. Na realidade, quando me perguntaram o que é isso? O que esses aliens, super aliens, tentam fazer com ele? Tentam criar o Uberman. Ou seja, transformá-lo no próximo passo. Só que para que surja um ser novo, o ser velho deve morrer. Alguém aqui já usou cassete, mini cassete para escutar música? Você está escutando um lado. Você quer começar a escutar o outro, mas quer começar a escutar do começo. Você está escutando um lado. Normalmente, se não aperta aquelas dupla flecha, fast forward, aí você vira. Talvez essa sucessão é fazer o cara viver depressa, para que eu possa levá-lo até o fim e ele tem que morrer para poder nascer algo novo. E como provavelmente eles têm um respeito fundamental à vida, eles não querem matá-lo antes do tempo. Então o que faz? O fazem viver a toque de caixa para finalmente poder mudar a fita. É uma das 47 mil interpretações que Mas pode não é a ser própria dada. velocidade da viagem? Do tempo, Ou pode ser que o tempo da massa, pode da ser. relação, O massa, tempo lá passa um pouco mais velocidade. rápido. O tempo passa mais rápido, entende? Há uma superposição. Zilhões. Mas essa é justamente a coisa interessante do filme, deixar em aberto uma série de... Porque lá pelas tantas, deixou de ser o nosso mundo normal, passou a ser um mundo completamente diferente, num local completamente diferente, com uma tecnologia que está acima da nossa compreensão, portanto parece magia, e portanto acontecem essas coisas malucas. E a cena final A da Capela Sistina. é tudo. A Capela Sistina, o cara lá no buraco na lua, é o Australopiteco tocando na coisa. É a cena do dedo. Para mim, o dedo que é o ponto fundamental. E aí, pronto, vira a fita e começa o lado B. No livro, o lado B acontece, ele volta à Terra, já com poderes absurdos, no momento que riscos de fogo são os mísseis intercontinentais, porque no livro disparou finalmente a guerra entre União Soviética e Estados Unidos. Ele chega a tempo de interromper, de impedir essa tragédia. Que naquela época... Tem outro filme do Kubrick, aquele Dr. Strangelove, Dr. Fantástico,
que justamente mostra o terror que se vivia naquela época. Era uma espada de Damocles em cima da cabeça de todo ser humano. Ainda existe. Bom, esse é o resumo do filme. Eu achei esse cartaz fantástico do filme, que mostra justamente. E nós estamos aonde? No meio, porque nós somos um simples intermediário entre um e outro.